Cristãos precisam amadurecer e parar de temer se posicionar. Seremos odiados e nunca foi para ser fácil. Eu poderia estar mais avançado na carreira musical, sei disso. Eu sei que sou um compositor incrível, trabalho com orquestras e várias coisas ao redor do mundo e sou um grande compositor de músicas, mas eu sei que parte do motivo de eu não estar tão avançado quanto gostaria é por causa disso. Eles olham e veem algum post sobre Israel ou algo assim e dizem: eu não quero ser associado a ele, e isso precisa ser aceitável. Seu objetivo na vida tem que ser cumprir a missão que você sabe que Deus te deu. Se você sabe que o que acontece é errado e que Tucker, Candace e outros influenciadores estão errados, mas mesmo assim não se manifesta, a responsabilidade é sua. Vocês devem se lembrar da nossa entrevista com o pastor Dumizani Washington, uma das mais fortes vozes cristãs em apoio a Israel. Hoje tenho a honra de receber Joshua Washington, filho dele, uma das principais vozes cristãs em defesa de Israel no mundo. Vamos discutir sobre Israel em 7 de outubro, o futuro do sionismo cristão, a história poderosa da família dele e por que ele continua defendendo a verdade, apesar de uma perda pessoal tremenda. Joshua, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui e ser recebido. Joshua, de todas as causas às quais você poderia dedicar sua vida, por que Israel e por que Israel vale a pena lutar? Bem, sabe, isso começou como realmente sempre foi algo que fascinou muito o meu pai. E é algo sobre o qual ele, sabe, nos ensinou enquanto crescíamos, não só sobre Israel, mas também como cristãos conhecer as raízes da nossa fé, sabe? E entender que se não fosse pela fé judaica, nós não teríamos uma fé. E a partir daí, acho que só de crescer em uma casa onde, sabe, ele me ensinou música, ele me ensinou muitas coisas. Eu simplesmente era atraído pelas coisas sobre as quais ele escrevia, falava e conversava com a gente. Então realmente se tornou foi algo que meio que, eu diria, foi assumido por mim especificamente quando se tratava do trabalho que ele fazia e, sabe, isso se tornou um fogo próprio dentro de mim, especialmente quando fui para a faculdade. E eu comecei a perceber algumas das mentiras e equívocos, um pouco da, sabe, da propaganda que estava afetando o meu campus universitário de pequenas maneiras. E eu, sabe, como alguém que pôde crescer e conhecer pessoas que acho que a maioria das pessoas não teria a chance de conhecer, e em ambientes onde eu podia ser uma mosca na parede e simplesmente aprender as coisas, sentia que era minha responsabilidade me manifestar quando isso acontecia. Então, ocorria às vezes. E então isso realmente se transformou em um desejo meu de compartilhar o que eu sei e fazer isso também através da música. Então, muita da minha música tem isso envolvido nela. E poder viajar pelo mundo e compartilhar minha música, compartilhar minha história e juntar tudo isso realmente é algo que eu vejo como uma parte muito essencial de quem eu sou, simplesmente como pessoa. E sim, eu posso. Eu não consigo me imaginar não defendendo Israel e simplesmente compartilhando e mostrando o lado humano, a humanidade em Israel, sabe? Só de ir lá e tocar e você sabe, tendo amigos muito próximos lá. E, sabe, sim, é um dever, mas também é um prazer, sabe, de verdade. Você disse que, sem seu pai, talvez tivesse acreditado em muitas narrativas anti-Israel e na propaganda comum nos campi atualmente. Até que ponto você acreditou nelas? Talvez nos conte como foi essa jornada de quando essas crenças deixaram de ser do seu pai para realmente se tornarem suas. Bem, sempre houve momentos em que eu me deparei com o que hoje eu chamaria de uma mentira sobre Israel. Mas na época, sabe, eu aceitava as coisas sem questionar. Eu absorvia aquilo e fazia pesquisas sobre o assunto. Porque, sabe, naquela época, por volta de 2009, 2010, quando eu estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, foi a primeira vez que vi um evento anunciado, sabe? Eu era um estudante de conservatório, eu ia às salas de piano praticar. Fui ao prédio de piano e vi no quadro de avisos um cartaz sobre arrecadação de fundos para crianças em Gaza, vítimas dos bombardeios israelenses, genocídio e tudo isso. E foi a primeira vez que vi todas aquelas palavras, sabe? E realmente foi honestamente a primeira vez que fiquei meio que consciente de Israel moderno. Sabe, eu sabia que existia, mas não percebia que era algo tão controverso e tenso. Naquele momento eu não sabia o que pensar.
mas na minha cabeça, tipo, ok, bem, se isso for verdade, então eu quero, sabe, eu sinto que quero fazer parte disso, mas deixa eu ver o quão verdadeiro é. Sabe o que quero dizer? Então eu comecei a pesquisar um pouco e foi aí que passou cerca de 1 ano. Então foi isso que aconteceu. Eu acabava descobrindo as coisas por conta própria, conversando com meu pai ou sozinho mesmo. Essa é a principal acusação. Uau, isso está acontecendo? E aí comecei a perceber os padrões, certo? Percebo que uma das coisas que eu e minha falecida esposa ensinávamos era ler nas entrelinhas e interpretar títulos de artigos e manchetes. E tipo, o que tá faltando, qual é o contexto que está faltando, como você sabe se algo está faltando ou se algo poderia estar faltando e como eles formulam as coisas, mas naquela época eu não sabia nada disso. Eu só queria honestamente estar do lado certo da história. Então eu pesquisava para ver, ok, o quão verdadeiro é isso? E então isso aconteceu de novo. 2009 foi a primeira vez que aconteceu e se repetiu em 2012, quando eu me formava. Depois que me formei, fiz uma aula extra de jornalismo, fiz mais uma aula, eu estava com alguns créditos faltando. Fiz uma aula de jornalismo e, no trabalho final, escrevi sobre retratações. E o trabalho era sobre isso, a mentira que continua circulando sobre os israelenses etíopes e, você sabe, a suposta esterilização. Lembro de acompanhar essa evolução. Primeiro, noticiaram que israelenses etíopes eram esterilizados, e depois houve uma retratação e a mesma publicação disse: "Nós erramos, isso estava errado, não é isso que está acontecendo." Mas até hoje, ninguém realmente sabe da retratação. Todo mundo ainda compartilha o artigo original. Então eu escrevi um artigo sobre por que é perigoso fazer reportagem com base nos seus sentimentos e como, mesmo que você tente corrigir, o dano já está feito. Mas isso foi algo que me afetou muito profundamente. Porque quando vi o artigo pela primeira vez, de novo, minha primeira reação foi: o que está acontecendo? Isso é realmente verdade, sabe? Conforme fui ficando mais velho, percebi que muitos dos meus colegas não tinham essa reação. A resposta geralmente era apenas reagir emocionalmente. Isso é terrível. Como Israel pôde fazer isso? E vendo isso em tempo real, eu tentei ao máximo, junto com meus amigos mesmo, ajudar a direcionar as coisas para um caminho diferente. Tipo, ok, sim, isso seria terrível se realmente estivesse acontecendo, mas é por isso que na verdade não está acontecendo, sabe? E sim, a partir dessas coisas, depois que me formei, realmente senti mais confiança para falar em público. Eu escrevia, sabe, artigos e, sabe, e então para mim era poder conhecer pessoas, ler, realmente ler livros e, tipo, coisas assim. E então, simplesmente vivenciando essas coisas por conta própria e depois conhecendo pessoas em Israel, sabe, e realmente tendo conversas sobre as coisas que estavam acontecendo lá. Sabe, meu site de notícias está dizendo isso, mas aí eu ligo para uma amiga e ela diz: "Olha, não é bem isso que está acontecendo aqui, tem mais nuances." E percebendo que, poxa, eu acho que nem todo mundo tem realmente o privilégio de ter uma amiga em Israel, sabe, ou ter amigos lá que possam falar sobre o que está acontecendo no local. Essas coisas tornaram isso pessoal para mim também. Hum. Agora, Quando você viajou pela primeira vez para Israel, o que esperava antes e o que vivenciou lá? minha primeira viagem foi em 2016. Minha primeira e segunda viagem, na verdade, foram ambas em 2016, e eu estava simplesmente animado para ir. Quero dizer, eu realmente não sabia o que esperar, além do que eu já sabia e do que eu tinha aprendido. E nesse momento, eu já tinha, sabe, vários amigos lá, e eu fui com minha mãe e meu pai, e junto com alguns outros músicos, nós fomos com outro grupo era uma banda chamada Wild Branches. Meu pai tinha seu grupo e algumas músicas do grupo dele eram tocadas conosco. Assim, todos saímos em turnê juntos. E foi uma turnê, tipo uma turnê educativa, mas também fizemos alguns, acho que 2 shows diferentes, e isso mudou minha vida completamente. Quer dizer, uma das coisas tinha uma música que eu escrevi sobre a diáspora judaica chamada From the Farthest Horizon, e eu escrevi essa música anos atrás para minha eu tinha uma banda folk para a qual eu escrevia, então nós adaptamos ela para um som mais grandioso, tipo gospel. E eu me lembro de estar em um dos hotéis em Jerusalém e havia um piano no meio do saguão. Meu pai sentou-se ao piano, começamos a cantar e então ele começou aquela música e todos nós cantamos juntos. E eu ainda me lembro até hoje, eu estava lá parado, olhando ao redor, olhando pelas janelas e pensando: "Uau, nós estamos em Jerusalém cantando essa música, sabe, sobre o retorno do povo judeu para esta terra, e nós estamos de pé nesta terra agora, sabe, na cidade sagrada." Quero dizer, eu nunca vou esquecer isso. E essa foi a minha primeira vez indo lá.
sem expectativas, mas, cara, mesmo se eu tivesse, acho que teria superado em muito. Foi um momento incrível. E outro show que fizemos foi em um kibutz, então estávamos em um kibutz. Eles tinham um palco legal lá e havia famílias por toda parte. Começamos a tocar e então as crianças correram até a frente do palco e dançaram o tempo todo. Quero dizer, foi uma noite especial, sob as estrelas fazendo música, sabe? Foi um momento ótimo, realmente foi. Agora, há muitas mentiras sobre Israel. Uma delas é o apartheid, que ainda acreditam em 2026. Mas o que você vivenciou quando esteve lá em relação a isso? Sim, nada parecido. Quero dizer, o que é tão frustrante é como isso se espalha tanto. As pessoas falam tanto em apartheid e outras palavras da moda que elas já perderam o significado. Sabe, infelizmente existem coisas assim acontecendo de verdade pelo mundo. Mas quando tudo vira apartheid, nada é. Mas, sabe, toda vez que vou a Israel, quero dizer, é muito óbvio o quanto Israel é diverso. Isso é a primeira coisa, e como todo mundo é integrado, certo? Sabe, eu não cresci sob o apartheid, mas minha falecida esposa, a família dela, meus sogros, eles cresceram, sabe? E a gente conversava bastante sobre isso, tipo, quando eles foram pela primeira vez para Israel, eles procuravam sinais de apartheid porque cresceram sob o apartheid. Eles entendiam e eles diziam: "Não tem nada nem remotamente parecido com isso". Quero dizer, e também crescendo como alguém que conhece sua própria história na América, meus avós, sabe, os avós deles, os pais deles, nunca houve um momento em que eu me sentisse um estranho por causa da cor da minha pele. Nunca, em todos os lugares que eu ia, onde via judeus brancos, entre aspas, eu via judeus negros, via judeus pardos, via judeus eram judeus, sabe, e eles se viam como judeus, certo? Não que nunca tenha havido problemas, mas sempre digo às pessoas: Israel não é um país perfeito, mas cansei de falar isso, pois nenhum país é perfeito. Esse é o primeiro ponto. Mas, em segundo lugar, Israel é um país incrível, mas Israel é um país e qualquer país vai ter problemas interpessoais, certo? Isso não é apartheid. Sabe, isso tudo são apenas problemas. E quanto a esses problemas, percebo que alguns dos israelenses mais patriotas que conheço são etíopes, israelenses etíopes, judeus etíopes. Sabe, o fato de que, quero dizer, nós falamos sobre isso o tempo todo, o fato de que você tem um juiz árabe que pode condenar um homem judeu à prisão. Isso nem sequer. Você não teria nenhum juiz negro na África do Sul do apartheid, muito menos um juiz negro condenando um homem branco à prisão. Isso seria impensável. Era ilegal até se envolver romanticamente com alguém de outra cor e não se vê nada disso. Sempre que eu converso com meus amigos em Israel, é tudo, na maioria das vezes, eu diria, talvez 70 a 80% das vezes, o marido e a esposa têm origens completamente diferentes. Um é do Iraque, o outro é do Iêmen, ou um é Ashkenazi, o outro é, sabe, da Etiópia ou de qualquer outro lugar, e as famílias deles são mistas, e é um grande caldeirão cultural. Eu não. E então essa acusação, sabe, é lançada obviamente por propagandistas, mas aí ela é recebida por pessoas super emocionais que, sabe, talvez queiram fazer a diferença no mundo. É triste porque além de não ser verdade, isso banaliza muito o sofrimento real que acontece ao redor do mundo. Onde você estava quando ouviu sobre o dia 7 de outubro pela primeira vez? O que pensou? Isso mudou sua mensagem ou só confirmou o que já sabia? No dia 7 de outubro, eu estava em Reno, Nevada, prestes a tocar em um festival. Era de manhã, eu acordei de manhã. Minha falecida esposa, Olga, estava, na verdade, pousando em Israel. Era algo completamente diferente, sabe? Ela foi convidada para um evento para receber um prêmio. Todo o trabalho dela, palestras e defesa de causas a tornaram uma força da natureza, por isso foi convidada. Enquanto o avião dela pousava, ele continuava circulando e ela percebeu que algo estava errado. Mas o piloto não explicava nada, só dizia: "Não podemos pousar agora, aguardem, estamos tentando resolver". Ela avisou a família: "Não estamos pousando, não sei o que está acontecendo". Assim soubemos que Israel estava sendo atacado. Agora ela está em Israel, eu em Nevada e meus filhos com meus pais. Nossos filhos estão com meus pais. Agora estou assustado porque vou fazer um show para um festival, mas que show é esse? Nem me importo mais com isso. Tipo, eu só quero que minha esposa fique bem. Então tivemos a chance de conversar e ela disse: "Está tudo bem, faça seu show, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, tudo vai ficar bem". E ela não pôde sair imediatamente. Não havia mais voos entrando e saindo normalmente depois disso.
Ela ficou cerca de 4 dias, acredito, e conseguiu se encontrar com uma amiga muito próxima. Elas ajudaram a retirar mulheres e crianças de Israel enquanto ela esteve lá, e também pacientes terminais, pessoas que não podiam lutar, foram ajudadas a ir para um lugar seguro. Então ela conseguiu voltar para casa. E para mim, em termos de ativismo, a única coisa que isso realmente mudou, então, em 2021, durante aquela guerra que aconteceu, onde você sabe, mais de 5.000 foguetes foram disparados contra Israel, percebemos que sempre que Israel entrava em guerra, a guerra de narrativa piorava ainda mais no Ocidente. E então, em 2021, percebemos que essa era a pior situação de todas. Quero dizer, judeus estavam sendo atacados em todo o mundo, eles estavam sendo perseguidos até suas casas, agredidos. Isso ocorreu no Canadá, Los Angeles, Filadélfia, Alemanha, em todo lugar. Pessoas que pareciam judias, falavam hebraico ou usavam kippah estavam sendo atacadas. Então, nós sabíamos que, ok, isso não vai melhorar, vai piorar. Não sabíamos o que ia acontecer, mas só de olhar para o que aconteceu em 2021 é como se disséssemos: isso não pode ser bom. Isso está indo ladeira abaixo rapidamente. Então, o dia 7 de outubro ainda nos chocou. E a única coisa que mudou pra mim foi que, sabe, o que eu faria, eu tinha 2 plataformas diferentes. Uma era focada em Israel e a outra em música, com um pouco de Israel no meio. O que fiz logo foi escrever uma nota pessoal na minha página de música no Substack sobre minha esposa estar em Israel durante o 7 de outubro, quis humanizar tudo. Tipo, eu vi a comemoração, eu vi pessoas comemorando os ataques em Nova York e na Bay Area, e eu vi isso, e a princípio se eu queria escrever algo mais acadêmico, sabe, se escrever algo com e aí eu pensei: "Não, eu quero que vocês, antes de tudo, que tal todo mundo se acalmar um pouco, tipo, vocês gostam de mim, certo? Minha esposa está presa lá, então, será que a gente pode parar com esse papo todo de Palestina livre e lembrar que são seres humanos, mulheres, crianças e famílias inocentes que estão sendo massacradas agora? Isso nem é uma guerra, é só um ataque. Então, a partir daí, durante os 2 anos seguintes, praticamente todos os meus artigos que escrevi naquele Substack de música foram sobre Israel. E todos os aspectos, tudo, desde como a comunidade negra foi manipulada nos anos 60, até o que está acontecendo em Gaza e como o Hamas controla a narrativa, tudo isso. É que eu vi muitos artistas falando sobre algo que eles não sabiam nada a respeito. E estando no meio artístico, eu pensei: "Ok, bem, eu acabo sabendo mais do que a maioria, talvez mais do que todos esses caras agora". Então, de novo, senti essa responsabilidade de me manifestar mais a partir da plataforma da música. O que mudou pra mim foi que passei a defender a causa e impulsioná-la mais para o meio musical. Não, apoiar publicamente Israel ficou cada vez mais polêmico e muita gente está desistindo. Mas qual foi o impacto pessoal disso para você? Perdeu amigos? Fale um pouco sobre isso. Sim, eu perdi alguns amigos, mas sou grato porque sempre tive um círculo de amigos muito próximos, isso realmente não mudou. Sabe, nós meio que crescemos juntos e aprendemos muitas das mesmas coisas ao mesmo tempo. Era meio que, sabe, eu trabalho com bandas, eu também sou compositor e faço grandes projetos com orquestras e tudo mais. E com isso, sabe, acho que estatisticamente algumas pessoas vão acabar se afastando. E por causa disso, perdi alguns amigos próximos. Sabe, quanto mais eu me manifestava, mais séries de concertos, locais ou seja lá o que for, acabavam me dispensando ou dizendo: olha, não queremos que você venha tocar aqui. E, sabe, isso realmente aconteceu. E para nós, pessoalmente, sim, isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Porque aí, às vezes, você também, sabe, como alguém que ama simplesmente se apresentar, produzir música e tudo isso, eu também tenho consciência de que quando estou fazendo shows, sabe, sou só eu lá fora. Então agora estou sendo mais consciente sobre o que eu digo e como eu digo, porque, sabe, eu não ando por aí com segurança o tempo todo, você entende, e coisas assim. E isso não muda o meu posicionamento, quero dizer, não muda o fato de que eu continuo me manifestando, mas muda, sabe, só a forma como eu quero, como eu faço isso, só porque eu tenho uma família, eu tenho que garantir que estamos protegidos e tal. Mas é, sabe, nós perdemos amigos, perdemos contatos e até, para mim, sabe, amigos, alguns membros da família, relacionamentos. Quero dizer, há partes disso que, para mim, eu realmente não vejo como algo negativo. Para mim, isso já filtra pessoas que não estariam ao seu lado de qualquer forma, mesmo fora de Israel, se essa era a opinião delas.
Mas houve um custo, acho que para a vida toda também. A gente já está acostumado com certas coisas, mas acho que há caminhos que provavelmente nunca vou conseguir entrar. Mas por outro lado, eu tive tantas oportunidades incríveis por causa disso. Já tive oportunidades porque alguém ouve minha música, vê que toquei em Israel e compartilho isso sem problemas, pois sou judeu. Assim, querem trabalhar comigo. Eu não fiz isso e, sabe, tem simplesmente essas coisas, sabe, não tem como superar isso. E eu prefiro isso do que, sabe, sentir que vendi minha voz só pra ter talvez mais visualizações ou, sabe, mais ingressos vendidos ou algo assim. Então, é isso. Quanta força você tira do seu pai que é forte? Ele não pede desculpas por quem é. Você olha pra ele e também tira a força dele? Sim, meu pai, de muitas formas, tem sido um pilar de força para mim em tudo. Quero dizer, ambos os meus pais, mas meu pai, no papel de pai e na forma como me criou, eu sou o único filho homem, certo? Meus pais têm 6 filhos. Sou o segundo, mas sou o único menino, e as lições que mais me marcaram dele não têm nada a ver com Israel. Elas estão ligadas ao meu desenvolvimento e crescimento pessoal, sabe? As decisões estúpidas que tomei na adolescência e que ele me ajudou a superar todas essas coisas. Quero dizer, desde o momento em que me casei, lembro que ele foi a primeira pessoa que logo depois que tudo acabou, eu corri, abracei e chorei, sabe? E ter esse tipo de momento de ciclo completo, infelizmente. Mas no dia em que minha esposa faleceu, ele não estava fisicamente presente, mas foi a primeira pessoa que me ligou. Eu mandei mensagem para a família, ele me ligou imediatamente, a mesma coisa. Eu simplesmente desabei, sabe? E ele tem sido um pilar de sabedoria para mim. E eu realmente não conseguiria seguir em frente, continuar como estou agora, se não tivesse o exemplo dele. Eu vi meu pai seguir em frente, enfrentando circunstâncias muito difíceis que a maioria das pessoas nunca vai nem saber que existem, sabe? A força que ele tem para fazer o que faz mesmo no meio de tudo o que já passou, me deu forças para fazer o que faço hoje e criar meus 2 filhos no meio disso. Então, quando as pessoas dizem que eu sou forte, eu penso: "Sim, isso vem dos meus pais". Quero dizer, eles, sabe, e isso é dos nossos pais em geral. Nossos pais, sabe, nossos filhos, as crianças não têm ideia do que os pais estão passando, eles só querem saber se podem comer um lanche, se podem tomar sorvete, ficam pedindo coisas. Enquanto isso, seus pais enfrentam esses problemas e cuidam de você. É, realmente é algo notável. Então sim, meu pai com certeza tem sido um grande pilar para mim. Houve uma vez uma parceria notável entre afro-americanos e judeus americanos. Por que você acha que tantas pessoas hoje em dia nunca ouviram falar dessa história? E você acha que esses relacionamentos podem ser reconstruídos? Com certeza. Respondendo à primeira pergunta, acredito que poucos ouviram falar disso porque, em parte, isso é intencional, na minha opinião. Eu realmente acredito que isso é intencional. Acho que até mesmo a divisão que começou a acontecer foi explorada e enfatizada nos anos 60. Escrevi sobre isso no início. Já havia uma tensão no movimento dos direitos civis dos negros sobre qual direção seguir. Adotar uma abordagem global ou permanecer local, e então você tinha mais os radicais querendo meio que enfrentar os problemas do mundo, e você tinha os que não eram tão radicais. Eles ainda eram meio radicais, mas ainda assim achavam que precisávamos focar no que estava acontecendo em nossas comunidades. Eu não acho que temos capacidade para realmente lidar com o que está acontecendo no mundo. Então havia essa divisão. E o grupo que queria ir mais para o lado global, esse grupo acabou se tornando alvo, você sabe, da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, e foi aí que isso começou a acontecer. Você tinha esses nomes, sabe, renomados que fizeram a divisão e basicamente se tornaram o porta-voz da OLP logo após a Guerra dos 6 Dias. Foi quando tudo começou. Havia um documento com essas, entre aspas, 31 fatos sobre Israel e judeus, exatamente como as pessoas ainda dizem hoje. Muitas das coisas que ouvimos hoje começaram naquela época. Isso foi intencional, e havia o outro lado que estava vendo tudo isso e também estava reagindo contra isso. Você tinha um grupo de direitos civis em 1975 chamado Comitê de Negros Americanos em Apoio a Israel. Foi fundado por Bayard Rustin. Isso foi em grande parte uma resposta à resolução da ONU que afirmava que o sionismo era racismo.
Foi também uma resposta ao lado radical do movimento de direitos civis dos negros que se voltava contra Israel e os judeus. Ouvimos falar disso, mas não do grupo de direitos civis de negros americanos pró-Israel. Acho que isso é intencional. Meu pai fundou o Instituto de Solidariedade Negra com Israel justamente por isso, mas encontrou esses recortes de jornal no porão de uma biblioteca, pois não estavam disponíveis online. Então isso é intencional. E quando se trata das comunidades negra e judaica, acredito que não só pode ser reparado, como ainda existe muita sinergia ali. Eu realmente acredito nisso. Nós vemos isso acontecendo na prática o tempo todo. E eu realmente acho que, às vezes, parte do que estamos vendo é projeção. Também é intencional mostrar que as relações entre negros e judeus estão totalmente rompidas. Há uma fratura ali, sem dúvida. Quero dizer nós, mas o que digo às pessoas, inclusive recentemente, é que parte disso é um equívoco sobre o que é a comunidade negra, certo? Algumas pessoas associam a comunidade negra ao Black Lives Matter, mas isso representa apenas uma parcela elitizada e com grande visibilidade, não toda a comunidade negra. Então eu entendo porque eles fingem, eles se colocam como a voz do povo negro e não são, sabe? E isso não é só uma opinião minha, isso vem de pessoas que nem se importam com Israel, elas só dizem, vocês fingem que querem tirar verba da polícia. E a grande maioria das pessoas negras, 85% das pessoas negras não eram a favor disso, certo? Teve uma pesquisa sobre isso. Todas essas posições que assumem, mas se colocam como a voz, e isso acaba criando essa narrativa de que pessoas negras não gostam mais de judeus. E isso simplesmente não é verdade, sabe? A gente vê isso na prática. Mas o que vimos é que há muitas pessoas negras que simplesmente não sabem exatamente, não têm as ferramentas. Elas não sabem como responder, o que dizer ou o que podem dizer. Quando viajamos e fazemos eventos, seja com pastores ou organizando agora em universidades historicamente negras, o que percebemos é que há muita gratidão só por compartilhar a informação, como algumas das coisas que estou compartilhando com você agora, porque eles dizem: "A gente não sabia, não tinha percebido o quanto fomos enganados naquela época, nem o quão intencional era esse direcionamento para nos fazer defender isso". Uma causa que não é só, você sabe, não uma causa antissemita, mas também uma causa que essencialmente nos odeia, entende? Então, a gente vê como se lâmpadas se acendessem, é só que, sabe, a gente não tem o tipo de megafone que esses outros grupos, como o Vidas Negras Importam, têm, mas a gente vê o movimento. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Se o Dr. Martin Luther King Jr. estivesse vivo hoje, o que você acha sinceramente que ele diria depois de 7 de outubro e do ataque global contra judeus e Israel? Pra mim, pessoalmente, eu tento não responder esse tipo de pergunta, porque eu quero ter cuidado, sabe, eu definitivamente quero me policiar pra não falar por ele. Mas eu vou só me baseando no que ele já disse sobre Israel. Não só isso, sabe? Tem uma citação, tem uma pequena citação que ele faz, mas ele, sabe, tem só 10 dias antes de ser assassinado, ele foi um convidado. Ele foi um convidado de honra na Assembleia Rabínica do Judaísmo Conservador. Foi a 68ª edição, foi em março, acho que dia 25. E ele e o rabino que o estava entrevistando falaram sobre uma série de assuntos, mas então eles dedicaram uma parte significativa. Você pode ler isso na transcrição. Eles começam a falar sobre Israel. O rabino perguntou a ele, após a Guerra dos 6 Dias, quando muitos diziam, se ele estivesse vivo hoje, condenaria isso. Isso foi depois da Guerra dos 6 Dias. Então ele teria falado se fosse dizer. O rabino perguntou, o que você diz aos mais radicais? Pois essa divisão já ocorria no movimento dos direitos civis. Sabe, que veem o Oriente Médio, estou parafraseando, mas que enxergam o Oriente Médio de forma maniqueísta? É isso que ele pergunta para ele. Que veem os judeus como brancos e os árabes como pardos, e portanto existe essa opressão aqui. E a primeira coisa que o Dr. King disse, né, ele falou algumas coisas, mas a primeira coisa que ele disse, logo antes de falar diretamente sobre Israel, foi que, sabe, há aqueles entre nós que veem uma espécie de mística em ser de cor, e tudo que não é de cor é condenado. E ele disse: nós não seguimos esse caminho. E então ele fala sobre como Israel, sabe, se é esse oásis, essa fraternidade, democracia e todas essas coisas. Mas o que me chama a atenção é que ele teve todas as chances de condenar e sempre foi muito franco. Eu sei que ultimamente, sabe, eu tenho acompanhado diferentes pessoas que têm, sabe, criticado o Dr. King por outras coisas que ele possa ter dito. Existem coisas que, mas para mim, o fato é que sempre que ele falava sobre Israel, ele era sionista, sem pedir desculpas.
Na verdade, isso vai contra, de muitas maneiras, a narrativa que algumas pessoas tentam impor a ele, que ele não era, que tentava destruir o valor americano, seja qual for. O que eu vejo é que ele não tinha medo de falar o que acreditava, sabe? E eu realmente acredito nisso. Embora possamos discordar de algumas opiniões dele, ele sempre foi honesto e falava o que acreditava. Ele foi assassinado aos 39 anos. Vou fazer 36 este ano, estou quase na idade dele. E quem sabe como as opiniões dele teriam mudado sobre qualquer outra coisa, mas uma coisa é certa, ele era assumidamente sionista. Isso é algo incontornável. Alguns tentam mudar ou revisar a história assim, mas não é possível. Ele disse coisas demais sobre isso. Ele estava planejando uma peregrinação em massa de 500 pastores para Israel antes de morrer. Sabe, ele trocava cartas com o presidente Ben-Gurion ou o primeiro-ministro Ben-Gurion na época, e então aconteceu a Guerra dos 6 Dias e ele teve que adiar. E depois sabemos que ele foi assassinado não muito tempo depois disso, em 1968. Ele planejava essa viagem, já tinha ido antes e queria levar um grupo de pastores. Sabe, isso é algo que você não pode, eu não sei, não tem como ele ser mais sionista do que já foi, especialmente naquela época. Acredito que pelo que ele disse, sim, ele seria consistente com o que afirmou antes. Sim. Eu adoraria falar sobre sua esposa incrível, para aqueles que nunca tiveram o privilégio de conhecer Olga, quem ela era e o que te atraiu nela primeiro. Sim, Olga, ela era da África do Sul, ela era advogada, ela trabalhava com direito comercial, e ela também, o pai dela é membro do parlamento na África do Sul, ele é presidente de um partido chamado Partido Democrata Cristão Africano. Nós soubemos da família dela pela primeira vez através de um painel em que ele participou, falando sobre por que Israel não é um estado de apartheid, o que ele viu em Israel e todas essas coisas. Pensei, uau, um parlamentar na África do Sul é grande voz por Israel. Meu pai entrou em contato com ele e logo me interessei por ela. Só vi uma foto deles juntos, postada pelo meu pai. E eu fiquei, tipo, passei por perto e vi ele postando. Eu perguntei: quem é? Espera, quem é essa? E ela é bonita. Sabe quem é essa garota? Lembro que ele disse: ela está fora do seu alcance, filho. É isso que ela é. E, sabe, mas o que me atraiu nela foi o jeito dela. Quero dizer, ela era muito. Ela falava o que pensava, sabe? Ela fazia muita militância. Eles tinham uma organização chamada Defender, Abraçar, Investir e Apoiar Israel, que ela comandava. Eles começaram no mesmo ano que fundamos o IBC e os conhecemos 2 anos depois. Tínhamos muitos valores fundamentais alinhados. Quero dizer, havia realmente uma sinergia desde o início e sabíamos que, no mínimo, nossas famílias iriam trabalhar juntas. Isso a gente sabia. Eu tinha outras ideias, mas pelo menos nossas famílias trabalhariam juntas. Mantivemos contato e participamos disso, nos encontrando em várias conferências. E então acabamos participando do mesmo programa online, e foi aí que realmente passei a conhecê-la e, sabe, tentei convidá-la para sair. Sabe, eu não tive sucesso por um tempo, e depois de algum tempo tentando, alguns meses depois, acabamos juntos. Eu fui até ela, basicamente, e disse que minha intenção era me casar com você. Eu gostaria de me casar com você. E a partir daí passamos de amigos para algo como um namoro. Ficamos noivos alguns meses depois e então nos casamos em dezembro de 2017. E é isso. Foi assim que nos conhecemos e foi assim que ficamos juntos. Sim. Como a perda da Olga te mudou, o sofrimento mudou a sua visão de Deus e o que isso fez com a sua fé? Sim, a perda da Olga mudou, sim. Já faz quase 18 meses, faltam cerca de 2 semanas para completar um ano e meio. 5 de julho, 6 de julho vai fazer 18 meses. Foi tão repentino, ela estava doente, mas não era para terminar assim, e foi rápido. E eu sinceramente senti como se eu estivesse em um filme, como se eu estivesse assistindo a um filme de mim mesmo, tipo em terceira pessoa. Foi tão estranho. E o que isso fez pela minha fé aprofundou ela de várias maneiras. Eu diria de uma forma bem feia, quero dizer, sabe, eu não sei outra maneira de realmente viver o luto a não ser sendo honesto sobre o que eu estou sentindo, onde eu estou. Eu tive muitos momentos sozinho em que, sabe, eu simplesmente falo pra Deus o que estou sentindo, sabe? E como estou com raiva, eu digo tipo, olha, sabe, eu estou com raiva de você. Eu estou com raiva da Olga. Eu fico tipo, sabe, eu só estou bravo. Eu nem sei onde colocar isso agora. E esse tipo de confusão pra mim me ajudou a lidar às vezes a entender o que eu estou sentindo
Às vezes, isso só me ajuda a desabafar e clarear o que preciso fazer a seguir na vida. Quais os próximos passos agora? Recentemente me senti travado e sem certeza, sabe? Nós compramos uma casa juntos. Meses após seu falecimento, eu e os meninos decidimos nos mudar para um condomínio de apartamentos e vender a casa. E nós ficamos no apartamento por um ano. Ainda tinha a casa, mas não sabia o que fazer. Em certo momento, estava sentado no meu quarto, os meninos estavam dormindo e eu simplesmente comecei a chorar. Eu simplesmente desabei, comecei a falar várias coisas, incluindo que passei a orar de verdade, de forma intencional. E enquanto eu orava, percebi que essa era a primeira vez que eu orava assim desde que ela morreu. Nunca me lembro de ter orado sem fazer outras coisas ao mesmo tempo, como dirigir ou limpar. Pensei, uau, faz muito tempo desde que você fez isso. Percebi que sim, porque ainda está bravo com Deus. Porque da última vez que você orou assim foi quando ela estava no hospital e ela ainda morreu bem na sua frente, sabe? Então acho que na minha cabeça eu pensava, qual é o sentido? Qual é o sentido de orar? Sabe, eu orei com todo o meu coração e ela ainda morreu bem na minha frente. E então, quando percebi isso, algo realmente quebrou dentro de mim. E na manhã seguinte, quando acordei, tive uma visão clara do que deveríamos fazer. Acabamos voltando para a casa. Agora estamos seguindo em frente. Os meninos estão. Por isso a parede atrás de mim está vazia. Ainda não coloquei nada nela. Acabamos de nos mudar. Mas a direção que recebo por estar tão vulnerável, sabe? Uma coisa que aprendi é que Deus pode lidar com isso. Ele já vê tudo. Ele já sabe o que você está sentindo. Ele pode lidar com isso. Não há nada de errado em dizer: ei, isso é realmente uma droga. Eu odeio isso. E eu realmente queria que você não tivesse feito isso comigo. Sabe? Isso aproxima mais o relacionamento, porque ele pode lidar com isso. Não é como se ele fosse uma pessoa que vai simplesmente ir embora e dizer: "Ah, então dane-se você". Sabe, como você pode falar comigo desse jeito? Não, ele, sabe, ele ainda ama profundamente a mim e a minha família, e ele ainda me mantém no caminho, assim como me colocou em um caminho quando Olga e eu nos conhecemos pela primeira vez. Ele ainda me mantém em um caminho, então preciso confiar que sigo o caminho que ele traçou para mim. É só que eu realmente não gosto dessa parte da jornada. Mas isso não significa que eu esteja fora do caminho certo. Eu só estou em algum lugar no deserto sem saber para onde ir ou que rumo tomar. Sabe? Ele ainda está comigo, então isso aprofundou de várias maneiras. E de muitas maneiras isso tem sido fortalecedor e também poder compor músicas, escrever em diários, viajar pelo mundo e compartilhar minha história, falar sobre ela e sobre Israel. Sabe? Ela está enterrada. Ela está enterrada perto de Haifa. Quando viajo, conto minha história e as pessoas acabam aprendendo mais sobre Israel ao ouvirem sobre meu luto, pois tudo está entrelaçado na nossa história de amor. Que conselho você daria para alguém que está passando pelo que você passou? Na verdade, eu tenho um melhor amigo que perdeu a esposa há cerca de 3 anos em um acidente de carro. O que você diria para quem também passou por essa perda? Sim, quero dizer, é difícil. Sinceramente, acho que provavelmente tudo o que você está sentindo é válido. Sabe, não se preocupe com o Não se preocupe com a intensidade ou força do que está sentindo. Obviamente, não queremos agir com base em alguns desses sentimentos, mas o que você está sentindo está aí. Então, você não ganha nada fingindo que não está sentindo essas coisas. E se você não tem nenhum amigo com quem sinta que pode compartilhar isso, então diga para Deus. Mas você precisa dizer o que está sentindo, dizer o que está passando. Isso não alivia realmente a dor, mas ajuda a lidar melhor, pois é grande demais para carregar sozinho. Não se preocupe com prazos ou pense que já deveria estar melhor após alguns meses. Faça o que for necessário e diga o que precisa. Sinta o que for necessário e seja sincero. Se precisar descontar no box ou algo assim, faça. Mas não tenha vergonha por mais bravo ou triste que você esteja. Se você está lutando contra a depressão por causa disso, tudo isso é real. Assim como a felicidade, Deus sabe te ajudar a lidar com essas emoções. Nada é grande demais para Ele te ajudar. Quais são algumas coisas pelas quais você é grato hoje que provavelmente antes você não valorizava? Hum, sim, eu diria
Minha família, não sei se eu diria que não dava valor antes, mas com certeza agora tenho uma apreciação muito mais profunda pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus pais, minhas irmãs. Só de saber que, sabe, às vezes você passa por uma fase na vida em que vê pessoas morrendo ao seu redor, mas é muito diferente quando isso acontece tão perto de você, sabe? Até então você meio que pensa que isso não vai acontecer comigo, sabe? Esse tipo de coisa. Tipo, sabe, eu e Olga passamos por duas amigas nossas que perderam seus maridos, sabe, nesses 7 anos de casamento. Falávamos sobre o que faríamos se um perdesse o outro, mas nenhum acreditava que isso realmente aconteceria. E então eu acho que sim, definitivamente minha família, minha comunidade. Eu amo minha comunidade e diria que agora, mais do que nunca, eles têm me sustentado. Sabe, eu faço muitas coisas onde eu reúno as pessoas e a gente faz esses projetos diferentes. Mas ultimamente tem sido um pouco o contrário, onde, sabe, eles entram em contato comigo e me chamam dizendo: "Ei, vem fazer isso, vem fazer aquilo". Isso com certeza tem acontecido. E também a música, sempre amei música desde pequeno, trabalho profissionalmente com isso e hoje tem sido uma tábua de salvação, é algo que realmente preciso fazer. Eu preciso, sabe, sentar, rabiscar, escrever, depois cantar, sair para me apresentar, tocar e tudo isso, porque isso me ajuda. E eu vejo o quanto isso ajuda outras pessoas ao redor do mundo. Quero dizer, eu conheci um casal em Londres quando fiz meu show depois que Olga faleceu. Foi alguns meses depois. Estava em uma turnê chamada Journey to Healing e um dos meus shows foi em Londres. Lá conheci um casal e perguntei como souberam do show. Eles responderam que descobriram o seu Substack há alguns meses, quando você estava apenas escrevendo sobre sua esposa. Só soubemos que você era artista quando disse que tocaria em Londres. Então viemos, sabe? Depois, a esposa me contou sobre uma grande perda que sofreu. Ouvir as músicas e meus relatos ajudou ela a viver o luto e seguir em frente com a dor. Então, sim, isso acabou sendo não só algo divertido de fazer agora, mas realmente uma necessidade que eu acho que passei a valorizar. Antes eu realmente não valorizava isso tanto, mas agora eu sou muito, muito grato por isso. É. Agora, você mencionou que Olga era, você sabe, uma sionista convicta, uma grande apoiadora de Israel. Isso também fortaleceu o seu vínculo com Israel por causa dela? Sim, com certeza. Ela era muito ousada. Quero dizer, Olga era a pessoa mais ousada que eu conhecia. Mas quando era sobre Israel, ela não media palavras. Ela não se importava com quem estava assistindo, quem estava na plateia, quem era, sabe, se ela estava em uma sala cheia de amigos ou cheia de inimigos, ela demonstrava o mesmo fogo, a mesma paixão. E isso era algo que me inspirava e continua me inspirando. Quero dizer, só de pensar nela e assistir a vídeos antigos ou apenas lembrar dela, ela não pedia desculpas pelo que defendia e isso me desafiava de muitas maneiras, muitas vezes. Isso me fazia querer ter esse tipo de postura também, ter esse nível de convicção. Quero dizer, quando a conheci pela primeira vez, isso foi parte do que me atraiu nela. Eu fiquei tipo: "Uau, ela realmente só", sabe, eu aqui pensando: "E se", sabe, "E se eu perder esses amigos ou aquele amigo?" E ela simplesmente dizia: "Tchau, sabe, você não precisa mais ser meu amigo, tudo bem". Então, ela era ousada e essa ousadia e confiança, sinceramente, acho que era o que atraía as pessoas pra ela mesmo antes dela falar sobre Israel. Sabe, ela simplesmente entrava na sala, subia no palco e as pessoas ficavam tipo: "Quem é essa? Eu preciso prestar atenção nessa mulher", sabe, "Eu preciso sentar", e todo mundo ficava quieto, tipo: "Precisamos ouvir ela". Então ela realmente ela continua me inspirando. Que mensagem você daria para os jovens cristãos que têm medo de se posicionar a favor de Israel? Hoje em dia, cada vez mais você vê personalidades da mídia se manifestando contra Israel. Tucker Carlson, por exemplo. Que mensagem daria a eles? Sim. E essa pode ser um pouco mais dura, mas está na hora de, sabe, está na hora de amadurecer para os cristãos que têm medo de se manifestar especificamente. Todos nós já deveríamos saber que ser cristão traz consequências, e isso está nas nossas escrituras também. Vai haver pessoas que nos odeiam, sabe? E não era para ser fácil. Jesus disse para tomar sua cruz e segui-lo se quiser realmente segui-lo. Então, se você tem medo de se manifestar, se você conhece a verdade e tem medo de falar sobre Israel por causa disso, então você na verdade não está fazendo o que Jesus nos disse para fazer, que é tomar sua cruz.
Essa é uma cruz a ser carregada. É sim, eu poderia estar mais avançado na minha carreira musical. Sei disso e que sou um compositor incrível. Eu trabalho com orquestras e várias coisas ao redor do mundo. Sou um grande compositor e recebi a atenção de algumas pessoas que eu considero meus ídolos, todas essas coisas, sabe? Mas eu sei que parte do motivo de eu não estar tão avançado quanto gostaria é por causa disso. Eles olham e veem algumas postagens sobre Israel ou algo assim e pensam: eu não quero ser associado a ele e eu preciso aceitar isso. Se o seu objetivo na vida for apenas subir na vida, isso não é suficiente. Tem que ser cumprir a missão que você sabe que Deus te deu. Se você sabe que o que acontece está errado e que Tucker, Candace e outros influenciadores também estão errados, mas escolhe não se manifestar, isso é sua responsabilidade. Isso é algo que não vai acabar bem para você. Então é isso, temos que deixar isso para lá. Quem se importa? Você fará muitos novos amigos, mas não devemos deixar que questões terrenas nos impeçam de fazer o que sabemos ser certo. Agora, Josué, quero agradecer pelo seu tempo. Aprendi muito com essa conversa. Quero agradecer por apoiar Israel e o povo judeu. Como as pessoas podem encontrar você, sua música, seu trabalho e manter contato? Muito obrigado, Daniel. Antes de tudo, obrigado. Foi um verdadeiro prazer estar aqui, por você me receber aqui e estar aqui com você. Quero dizer, sim, acho que sim. A melhor maneira é pelo meu Substack. Então você pode acessar jodabymusic.com e lá você encontra toda a minha música. Mas se você acessar meu Substack, jodabymusicsubstack.com, sabe, eu faço muitos artigos longos. Eu escrevo sobre minha jornada de luto, escrevo sobre Israel e outras coisas, mas também mantenho as pessoas atualizadas sobre onde vou estar e para onde minha música está me levando. Adoraria conhecer quem estiver assistindo, te encontrar em um show e me conectar com vocês. Incrível. Muito obrigado novamente. Desejo tudo de melhor para você no futuro. Obrigado, Daniel. Para continuar em frente. Muito obrigado.